Olá, eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Olá, meu nome é Priscila Mota, sou terapeuta Ayurveda e falo com vocês diretamente de uma vila bem pequenininha no sul da França. Vivo pela 10ª vez. Vou mandar aqui alguns convites para quem puder se conectar com a gente. Bastante gente online agora. Vamos ver. Se tiver tempo aí, puder pegar a sua xícara de chá e acompanhar aqui nossa conversa de hoje, que vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre o poder da palavra. Oi, Gabi, amiga, Gizi, te puxar pra cá. Oi, Elaine, bom dia! Saudade! Lembro quando eu fui lá na sua casa da praia. Que gostoso, você com a sua família. Vamos lá, a gente só aguarda a Gizi entrar então pra gente começar. Essa live é especial porque é a live de fechamento do nosso projeto Cuidando de Quem Cuida. Então a gente vai fazer um break agora, como a Gizi fala, a gente vai entrar no casulo para a gente trabalhar todas essas lives que foram feitas. E disso a gente vai tirar um trabalho, a gente então se recolhe nesse momento para a gente pesquisar, refletir e fazer um trabalho concreto, inovador, para que esteja disponível. Então, para os profissionais que trabalham com saúde, os profissionais holísticos, a gente aqui deixa a nossa admiração e respeito por todo mundo que trabalha nessa área, que escolheu trabalhar ajudando as pessoas a vencerem os problemas da vida, encontrarem soluções alternativas. Com certeza o trabalho de vocês é muito importante. Mas se você não trabalha na área, fica com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre o poder da palavra. E é claro que quando a gente precisa de um profissional, a gente está como ouvinte. E de certa forma a gente internaliza tudo aquilo que a gente está captando. Então, vai ser muito legal essa nossa conversa. E vocês que quiserem entrar em contato com a gente, deixar sua colaboração para esse projeto, sintam-se muito bem-vindos, muito confortável para mandar mensagem aqui no meu Instagram, no Instagram da Gizi, ela também está aberta sempre para ouvir opinião. E as lives, a gente vai começar a colocar trechos delas, né? Divulgar trechos das lives. E vocês também podem acessar pelo YouTube. Então, lá no YouTube a gente está colocando as lives na íntegra. Aqui, vou aceitar ela de novo. Ai, gente, adoro ver esses coraçõezinhos. A Isis que entrou, amiga. Então, ela fez a escolha certa. Oi! Olá, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ai, que delícia, a nossa 10ª live. Pois é, olha só, né? Que eu acho tão lindo isso. E o que mais fez eu refletir nessa história toda foi esse traço perfeito que a gente começou tudo direitinho, passou por várias intempéries, várias confusões internas e coisas maravilhosas e concluiu. Ah, muito lindo, Lindo, parabéns. Gi. Eu queria já te agradeci, mas eu queria deixar aqui registrado que a tua organização, a tua claridade mental me ajudou muito também a concluir esse trabalho, sabe? A gente ter essa meta, uma meta que a gente diz talvez seja pequena, 10 lives. Vamos então focar com 10 lives, uma a cada 15 dias. Isso me ajudou muito, sabe, a ver o trabalho evoluindo e ver a conclusão dele. Então, às vezes, a gente Sim. pensa numa meta muito grande, por que você não quebra a meta, né? E deixa menor, mais concreto? Então, obrigada. Não seria assim se não fosse por você. E devagarinho fui introduzindo outros trabalhos, né? E aí vai, né, alimentando e vai crescendo. E é muito bom isso, porque a gente não sente o peso. É, Foi como você sempre fala, sempre muito leve
e de uma maneira muito aberta. Então foi muito bom, Gi. Eu estava Que bom, eu também gostei muito. tava compartilhando com o pessoal o projeto futuro, né? Que agora a gente se recolhe, vai para o casulo, para a gente então trabalhar em cima do que foi falado, né, Gi? Exato, e isso me deixa bastante curiosa também. Por exemplo, a gente está encerrando uma parte do trabalho que tinha sido proposto já, né? Apesar do trabalho ir acontecendo ao longo do tempo, mas a gente foi colocando ele em etapas, a gente foi crescendo dentro dele, dentro das possibilidades dele, né? Então a gente gostou muito de trabalhar esse tema, principalmente porque não ficou no vazio, não foram palavras ao vento. O que a gente falava aqui, a gente reassistia e adaptava cada vez mais para a nossa vida. Uhum. Então, para isso ser genuíno mesmo, né? E agora a gente se recolhe um pouco, mas com mais trabalho ainda, Pri, já vou te alertando, para a nossa segunda etapa, que vai ser bem legal, que eu estou bem curiosa para ver como que vai acontecer, porque eu adoro criatividade, cores e brincadeiras, então bora lá. Bora lá. Então, bora lá para a gente falar do nosso assunto de hoje, que é um assunto poderoso. Foi a É. dica da Giz, ela que trouxe o assunto para nossa live, e a gente vai falar sobre o poder da palavra. A palavra que ela vem sendo usada já há muito tempo, né, como forma tanto de entregar uma mensagem quanto de comover as pessoas, né, de mexer com o lado emocional. A gente vê na política, no marketing, a gente vê no jornalismo, as pessoas elas realmente usam as palavras para atingir ali o coração das pessoas, às vezes de uma forma positiva, outras vezes de uma forma meio manipuladora. E a gente vai falar sobre isso, como é que a gente pode se livrar de tudo isso e usar também as palavras ao nosso favor. Como é que a gente pode fazer isso, Gi? A Bíblia diz que no princípio foi o verbo. E o verbo foi o princípio da criação de tudo. Então a gente vê que nessa frase existe a questão da palavra preceder a ação. E através da palavra, vamos dizer assim, do som, não quer dizer que a palavra falada, na palavra que a gente usa, seja a palavra do princípio, mas o som é que precedeu tudo. E o Ayurveda, os Vedas, os textos, né, do Yoga, do Ayurveda, concordam com isso, quando eles falam que no princípio era o som, o Om, que é o som original do universo. Eu acho isso, quando as coisas casam dessa maneira, eu acho isso muito incrível. E fala pra gente um pouquinho, Gi. Eu acho muito legal essa fala, assim, essa como que as coisas começam, esse princípio, né? Porque o som ele traz dentro dele a vibração. Então, quando a gente está lendo essas escrituras, assim, a gente começa a aprender primeiro sobre o simbolismo das coisas, né? Que essa é a grande chave do que a gente vai falar. Mas a palavra em si, ela casa duas coisas: o divino, que é o processo de criação, traz na palavra que vibra e cria a matéria. Então, esse movimento que acontece, esse ser divino, essa criatividade, essa história divina, essa luz, tudo que a gente não consegue pegar, mas que a gente sente aquela vibração, né? Então, ele transpassa através da palavra. E isso cria essa vibração que vai aglutinar a matéria e vai fazer o processo acontecer. Só que, dentro dessa situação de. Primeiro, que a gente pouco consegue ouvir o que essa imaginação, o que essa intuição nos fala, o que essa luz nos fala. E quando ela bate na gente, ela não consegue refletir plenamente a sua energia. A gente não não se coloca como um canal que reflete aquilo que a gente recebe. A gente traz aquilo muitas vezes para um buraco negro, para um caos. E aquilo se perde, aquele som se perde na nossa própria confusão. E aí, quando a gente vai expressar aquilo, a gente expressa aquilo completamente distorcido. Muitas vezes carregado de emoção, carregado de tudo aquilo que a gente já falou nas lives anteriores. E por isso que a gente se atrapalha. Então,
começa pelo caos, começa pela problemática. E agora a gente vai, como é que se diz, quebrando isso, que nem você fala, e organizando esses assuntos. Mas é muito importante deixar aqui que a gente veio numa crescente, a gente não pegou assuntos aleatórios totalmente. Se você fizer uma retrospectiva das lives anteriores, a gente veio crescendo ponto a ponto, até chegar e entender como que a palavra pode transformar. Uhum. E você percebe quantas relações não são comprometidas pela palavra, né, Gi? Por a gente fazer essa mistura entre sentimento e emoção. Até muita gente diz, né, não tem palavras para expressar. Eu te disse isso agora no áudio que eu te mandei, né? Não consigo expressar com palavras, né? Porque às vezes é além das palavras. E quando a gente tenta colocar realmente nessa questão de código, né, da linguagem para expressar para alguém alguma coisa, incluindo assuntos difíceis, é onde a gente se perde. É onde às vezes a gente ofende, a gente às vezes não queria dizer aquilo, acabou falando. Então, é importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Eu até postei uma foto desse livro aqui, que são os 4 acordos, né? Os 4 acordos? Como que é em português? Os Compromissos. 4 compromissos Tolteca, né? Do Isso. Dom Ruiz. Esse livro aqui é lindo, que ele tá cheio de ilustração. Ele é muito lindo, esse livro. E o primeiro acordo é esse: seja impecável com as suas palavras. E o segundo acordo é: não leve as coisas para o lado pessoal. Não leve aquilo que você ouviu para o lado pessoal. Às vezes o que a pessoa fala não é nem em relação a você, ela está falando sobre ela mesma, sobre os sentimentos dela, Na as grande maioria das dificuldades vezes. dela, não é, Gi? Eu ouvi muita coisa quando a minha filha Lily nasceu, e ela nasceu com síndrome de Down. Então, eu ouvi muita coisa que magoava, sabe, Gi? Mas eu já tinha lido esse livro. E aí eu comecei não, eles não estão falando a respeito de mim ou dela, eles estão falando deles mesmos, dos medos, das inseguranças. Exato. Isso me ajudou muito a ficar forte ali, sabe? No que eu acreditava. Então, acho que isso é os 2 pontos principais, eu acho que a gente precisa levar em consideração. E olha só como ele fala, o compromisso da palavra, seja impecável com as suas palavras, ele coloca como se fosse a meta de todo o projeto, né? Então ele separa em 4 etapas, 3 ou 4 etapas, e essa etapa da palavra é a meta final. E ele começa por ela. E depois ele vai falando outras partes que vão fazer com que você cresça até essa meta final. Uhum. Quando a gente leva as coisas para o lado pessoal, por exemplo, é o que a gente falou exatamente na live anterior, o comportamento infantil, né? Quando a gente tenta terceirizar as coisas, quando a gente coloca as nossas dores em cima da outra pessoa, na maioria das vezes sem ter consciência que a gente está fazendo isso. Então, para chegar a ser impecável com as suas palavras, você precisa ter esse olhar para o que o outro está fazendo, exatamente esse exemplo que você deu. Para você ter o olhar sobre o que o outro está fazendo, você precisa ter passado por isso. Ter visto que muitas vezes você expressou a tua palavra em cima das tuas dores e não do que era real. Né? E falando da infância, a gente precisa principalmente tomar cuidado com o que a gente fala para as crianças. Talvez vocês tenham ouvido quando era criança e aí carregou a vida inteira. Eu ouvi muita coisa que eu carreguei, carrego, e é comum. Então, por isso, quando a gente está com crianças ao redor, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Desde das questões que a gente fala realmente naquela, né, que a gente está emocionalmente abalado, está estressado, está com muita coisa para fazer e acaba falando: menina, você é muito bagunceira, menina, você é insuportável, sabe? Coisas assim que às vezes escapam, principalmente mães e pais, tanto quanto coisas positivas. Ai, como você é bonita, como você é inteligente. Por quê? Primeiro, na questão de falar coisas pejorativas,
A criança, ela acaba internalizando isso muito facilmente. Então, se você falar para a criança, você é uma criança ruim, você é má, você fez isso, você machucou seu irmão, você machucou o bichinho, ela vai internalizar aquilo. Então, eu sou uma criança ruim. O que o subconsciente faz? Ele começa a procurar evidência para testificar essa verdade. Exato. E aí, procurando evidência, ela vai cada vez mais se comportar daquela maneira. Então, eu sou bagunceira? Ah, eu sou bagunceira mesmo, então eu faço essa bagunça aqui, eu sou assim, faz parte da minha personalidade. Qual que é a alternativa? Você pode dizer para a criança, você fez muita bagunça, mas você tem a opção de arrumar. Então você tem a escolha, você pode escolher agora pegar seus brinquedos e colocar tudo na caixa. Então você está oferecendo orientação para ela sair desse problema. E Exato. ficando ela, né, com aquele rótulo. A mesma coisa, a qualidade. Você diz como você é bonita, como você é inteligente. Você fecha ali numa rua sem saída. E aí, quando ela for se confrontar com o mundo e com as diversidades, talvez ela vá se decepcionar. E não vai ter estrutura forte para aguentar. Então, qual que é a alternativa? Nossa, olha, sua roupa tá combinando. Eu vi que você gastou um tempo, né? Preocupado em se arrumar. Que legal. Nossa, você tá crescendo. Tô vendo que você tá comendo bem, né? Então você mostra para ela alguma dica do que ela tá fazendo de bom. Eu vi o seu desenho, que legal, parece que você colocou bastante tempo ali, você está praticando, você está melhorando, que legal, continua assim. Então, são coisas que são muito simples e às vezes parece que não tem importância, mas se você for pensar, tem muita diferença, faz muita diferença você ouvir uma coisa e ouvir a outra, não é? É, te ouvindo assim, eu me coloco nessa situação de como um adulto, principalmente pai e mãe, são como deuses, né, para as crianças. Uhum. Então, a palavra da gente não é simplesmente de um pai, de uma mãe, de um ser humano, é a palavra maior que existe, é a lei maior que existe. É. Então, esse significado também é muito interessante, porque quando a gente nasce pequenininho ali, a gente tem a voz dos pais que vão construir a nossa realidade, a nossa atmosfera, seja ela do jeito que for. E quando a gente passa uma certa idade ali, normalmente entre os 28 e os 30, que a gente chama da Revolução de Saturno, a gente tem essa liberdade, ou que a gente falou nas outras lives também, a etapa de Pita, né? A gente tem essa liberdade de recriar essa atmosfera. Então a gente troca esse endereço de comando muitas vezes para o nosso Deus interno. Recria e reforça isso. Então a gente passa pelo processo da adolescência, que é naturalmente de conhecer, de desbravar, de se conhecer diante das dificuldades, das situações todas, né? Para ter essa característica de força, de autonomia, para chegar num processo da vida ali e dizer assim, não, o que é bom para mim? Uhum. O que é importante para mim? Porque se a gente fica nessa coisa de, mas eu sou assim porque meus pais me falavam isso, porque a minha realidade era essa, a gente também tira agora a oportunidade de trocar isso, de mudar isso. Sim. E aquela velha culpa que todo mundo que é mãe, pai, sabe, né? Mas aquele dia eu falei isso, aquela vez eu fiz isso. Então, existe tudo isso e isso é natural. Mas, olhando um pouquinho de fora, presta atenção que o que eles falavam, eles eram os deuses naquele momento. Eles eram as palavras de ordem daquele momento. E um pontinho bem importante. Para quem que eu vou delegar essa palavra de ordem na minha vida agora? Para o meu chefe? Para alguma entidade religiosa? Uhum. Para o meu marido? Para minha esposa? Não. Chega uma etapa da vida, na parte adulta, que é o processo de individuação, que essa voz que falava lá fora, ela precisa brotar daqui de dentro agora. Uhum. Isso é sobre autoconhecimento também. Então,
quanto mais liberdade a gente vai dando, que nem você falou aí, para a criança, de mostrar quais foram as ferramentas que levaram ela a chegar nesse lugar, mais fácil vai ser soltar esse vínculo no momento certo. Uhum. Não, eu sei o que eu preciso fazer para estar assim ou assado. Eu sei o que eu fiz de errado e eu sei como consertar. Exatamente. Então, essa é a metodologia agora, né? Que vai acontecendo devagarinho essa mudança de cultural, social, Uhum. enfim. Mas também ela não pode acobertar ou não pode justificar as coisas que ficaram lá atrás. Todo momento a gente pode mudar, né? A gente, de certa forma, é uma geração privilegiada, né? Que a gente Eu sempre falo isso, é muito bom. muito privilegiada. E a gente precisa reconhecer a dificuldade que nossos pais, nossos avós tiveram também, a limitação, né, na educação dos filhos. E talvez, se não tivesse todos esses problemas que aconteceram no passado, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Exato. Hoje, Tudo é perfeito do jeito que é, né? Não tem, eu sempre digo, não tem que corrigir nada. Não é a questão de corrigir, é de enxergar o que aconteceu. Eu estou feliz com aquilo? Não, eu quero mudar, então muda. hum, Essa é a transposição. existe muito diálogo interno, né, Gi? Existe muita coisa que a gente fala pra gente mesmo, né? Seja a coletânea das coisas que a gente foi ali guardando durante a vida e coisas que a gente acaba tirando aquela conclusão, né? Nossa, não sirvo para isso. Ou, nossa, eu tô muito doente, tô muito cansada. Então, sempre eu usei muito essa frase, tô muito cansada, né? Com criança pequena, sem dormir, privação de sono, eu sempre usava essa frase. Tô muito cansada. E eu acabava ficando mais cansada ainda. Então, eu fui me É, afundando naquele cansaço. Ao invés de usar, talvez, eu conseguiria fazer com mais energia. Então, às vezes é uma mudança sutil e às vezes falar, não, né? Tô cansada mesmo, né? Vou assumir isso para mim mesma. Não é questão de assumir, é questão que o subconsciente, ele comanda 90% do nosso comportamento. E a sim, palavra fica dando mensagens para o subconsciente, como eu já falei, para ir procurando evidência daquilo. Então, se eu ficar constantemente falando, eu tô muito cansada, eu tô muito doente, eu tô muito estressada, isso naturalmente vira realidade, que é o poder da palavra, a ação, né, vem exato. depois da palavra e que vira concreto. Então, ao invés de eu falar tô muito cansada, eu conseguiria fazer com mais energia. Ou eu tô ficando doente, eu gostaria de ter mais saúde. Então, eu estou buscando ter mais saúde, estou buscando uma vida mais saudável. Então, coloca isso no teu vocabulário, muda, né, a questão do negativo para o positivo. Mesmo se você falar, eu gostaria de emagrecer, e você não fazer nada para isso, mas no seu subconsciente você já está ali preparando um campo, né? Um campo para que você realmente tenha ações para isso, reconhecendo aquilo que você realmente quer. O Ayurveda, eu sempre falo nos atendimentos que o Ayurveda é mudança de hábito. Então, isso que você está falando, tudo que você fala, assim, a minha mente vai desenhando, né? Então, se, por exemplo, você falou que ficava cansada, por ter as crianças pequenas, enfim. Existe a realidade. Ninguém pode dizer que não está acontecendo aquilo e as palavras também não vão fazer mágica. Mas, quando a gente identifica assim, eu estou muito cansada, porque a criança acorda de madrugada, enfim, eu preciso de muita energia. Se você sabe que aquilo é a realidade daquele momento, se organiza para estar bem naquela situação. Uhum. Então, a criança acorda de madrugada, isso está acontecendo constantemente. Adianta eu fingir que não está acontecendo, ou eu falar aos quatro ventos uma coisa que, né? Às vezes também as pessoas falam que não é a realidade. Uhum. Né? Eu vou dizer assim, minha filha não dorme durante a noite. O que, que eu vou conversar com a minha amiga? Nossa, minha filha dorme super bem durante a noite. Isso não é uma verdade. Então, a gente já falou sobre verdade lá atrás. Então, não vai colar, É. porque dentro do meu inconsciente eu sei o que está acontecendo. Então, eu começo a entrar em conflito.
No momento que eu vejo que não tem o que fazer, que ela tá ficando, que ela acorda de madrugada, eu posso me preparar para aquilo. Uhum. Ó, eu vou diminuir minhas atividades dentro do possível ao longo do dia, vou resguardar minha energia, porque eu sei que ela vai precisar de mim de madrugada. Então, essa energia, eu posso fazer as coisas com mais energia, cabe a mim administrar também. Cabe a mim ser responsável por ela também. Então, ó, eu preciso de mais energia. Não quero ficar falando que eu estou cansada ou qualquer coisa parecida. O que que eu posso fazer para mudar um hábito e para eu conseguir gerenciar essa energia de uma outra forma? Uhum. Isso fala muito do desprendimento e da gente poder agir diante das situações. Você falou isso, ó, primeiro vem a palavra, depois vem a ação. É. Então, a ação, ela vem de dentro dessa energia maior que a gente tem aqui, desse fogo interno que a gente tem. Então, se eu falar, eu preciso de mais energia, eu quero ter mais energia, eu vou agir para que isso aconteça. E aí eu uso raciocínio. Eu analiso como está a situação e como que eu posso mudar ela. Uhum. E assim as coisas vão se tornando realidade. Então, quando a palavra vem, é muito interessante porque a gente precisa ouvir o que a gente está falando. Às vezes a gente está conversando com um amigo, como a gente troca tantas vezes assim, e olha, você falou isso. Olha o tom do jeito que você está falando. Quando a gente faz um atendimento de Ayurveda, uma das formas da gente fazer o diagnóstico é através da fala. Uhum. Então, qual é o tom que a pessoa está falando? Ela está mais positiva, mais negativa? Como é que ela fala? E a gente consegue identificar os doshas em desequilíbrio através do relato dela. É ou não é? Então, ali, ela está falando como ela está sentindo lá dentro, lá no seu inconsciente. Só que as pessoas não escutam o que estão falando. Uhum. Tem um ditado que fala, né, que as pessoas não querem ouvir, elas querem falar. É. Então, muitas vezes, nem termina o que o outro está falando, mas ela já quer colocar a opinião dela. E é muito importante a gente aprender a ouvir para prestar atenção nesses sinais que as palavras do inconsciente saem para fora. Elas nos falam isso. E aí a gente ter liberdade para mudar, ter autonomia, crescer, ter responsabilidade para mudar os nossos hábitos. Uhum. Quando você fala, né, de ter a capacidade, né, de assimilar a palavra, eu tenho completamente claro na minha mente a questão da Agni, sabe? Que na Ayurveda fala que a gente precisa de Agni, tanto para digerir o alimento quanto o pensamento, né? E eu completamente acredito e concordo com isso, porque muitas das coisas que às vezes a gente ouve e a gente fica cozinhando ali na mente. O meu Uhum. disse para mim esses dias que antes, né, de praticar yoga, ele ficava com um diálogo mental. Então, ele tinha que falar com o chefe dele. Ele ficava com aquele diálogo mental na cabeça, revisitando aquilo e falando para ele mesmo. E eu falei para ele: "Nossa, eu também faço isso". Não mais, né? Mas eu fazia isso antigamente. Era um hábito. E eu falei, nossa, e desapareceu assim. Desapareceu. Não tenho mais necessidade de fazer esse diálogo frequente. Eu acredito que o poder da gente digerir todas aquelas informações que às vezes fica entalada ajuda a gente a fazer essa higiene mental também. Porque quando a gente guarda aquilo e fica numa questão talvez de remorso, ou talvez de querer dar uma resposta em troca, ou mesmo querer atingir alguma coisa, né? Eu vou falar isso porque aí ele vai pensar isso e vai fazer isso para mim, que não... sabe essas questões? Então, quando a gente consegue digerir, ter claramente o que a gente pretende para a nossa vida e para a nossa paz de espírito, eu acho isso fundamental, a gente tanto alimentar esse fogo digestivo, quanto essa agni mental para a gente conseguir tanto processar, quanto assimilar o que realmente nos faz bem, né, Gi? Esse Agni mental eu assimilo muito com raciocínio. Então, não tem como a gente chegar nesse lugar, minha opinião, né? Se tiver, talvez eu não descobri ainda. Mas não tem como a gente chegar num lugar de raciocínio sem passar por experiências, sem estudar, sem conhecer.
Não necessariamente a gente vai ser acadêmico, vai se formar e não, todas as experiências da vida, elas vão usar do raciocínio para a gente se desenvolver diante daquilo. Quando a gente fala da subida da montanha, a inteligência está envolvendo todo esse processo da subida da montanha, de saber olhar, saber escolher as coisas que vai nos ajudar a facilitar a subida, ou então saber se observar, ó, eu estou com frio, eu estou com fome, como é que eu posso fazer? Esse raciocínio é o que faz essa digestão mental. E ele não acontece dentro de uma bolha. Ele não acontece quando a gente olha sempre as mesmas coisas, quando a gente vive sempre as mesmas coisas, quando a gente não sai da zona de conforto. Ele vai começar a acontecer quando a gente se arriscar, quando a gente se jogar no mundo, quando a gente fizer coisas, estudar, pesquisar, conversar, interagir, toda essa biologia da natureza, ela precisa acontecer para que esse raciocínio se desenvolva. E ele que vai dar subsídios de segurança para a gente calar cada processo. Ele que vai desacelerar o processo mental. Tem uma característica de desequilíbrio de vata. Às vezes as pessoas chegam para mim assim, tô com desequilíbrio de vata, porque a minha mente está tagarelando muito. Aí eu pergunto, você faz alguma coisa? Você pratica exercício? Você, né, se mexe, encontra com amigos e tal? Não. Muitas vezes, quando a mente fica tagarelando demais, é porque o corpo executa pouco. Então, a gente dá ali, o desequilíbrio é de vata, segundo o autodiagnóstico, né? Aí eu passo algumas orientações que eu chamo, na minha organização de estudos, passo organizações de CAFA, como se o desequilíbrio fosse CAFA. Porque quando a gente vai tratar a CAFA, o corpo precisa se movimentar, precisa aquecer. Então, essa é a troca que eu faço, né? Então, coloca ali as orientações para que essa pessoa vá para o mundo, para que ela acenda esse fogo, para que ela pesquise mais, desenvolva curiosidade, faça algum tipo de exercício, porque isso é o que vai fazer a mente parar de funcionar. Então, quando a mente fica muito aérea, muito conversando, é porque falta experiência. Nossa! Eu tenho uma pergunta aqui, Gi. Tá. Como posso me livrar dos pensamentos venenosos que dão origem às palavras que digo para mim mesmo e para os outros? Sei que é horrível, mas quando me dou conta, já falei, não tenho coragem de voltar atrás. Eu acho importante a gente falar que a gente não pode pegar isso como um caso isolado, Pri, porque eu particularmente acho muito difícil. Eu tô aqui agora, não fiz nada sobre autoconhecimento, nada para me melhorar e simplesmente vou trocar meu pensamento. Eu ouvindo as pessoas falar, é muito complexo chegar nesse lugar, é muito difícil. Por quê? A gente está abandonando o conhecimento que a gente tem sobre a química do corpo. A mente faz parte do corpo. Então, o jeito com o qual a gente vive, os nossos hábitos, o que a gente se alimenta, interfere nessa química também. Então, se eu fazer força para mudar o raciocínio, para mudar o jeito da fala, até pode funcionar. Mas por que muitas vezes a gente se esquece e acaba voltando para o mesmo lugar? Porque os hábitos não mudaram. A química do corpo está acontecendo a mesma coisa. Eu, meu desenho mental, assim, na minha brincadeira, eu imagino que quando a gente se alimenta, o que a gente coloca para o corpo, indiferente, né? Os hábitos se referem ao corpo, tudo aquilo gera uma química. E essa química é como se subisse um gás para nossa mente. Então, esse gás é o que vai ditar os nossos pensamentos. E o tanto que a gente vai estar preso a eles ou não. Quando a gente está movimentando o nosso corpo, fazendo exercício, tendo bons hábitos, uma boa alimentação adequada pro nosso corpo, né? Não é generalizada a dieta da moda, nada disso. A nossa mente começa a funcionar melhor. Aí a gente tem espaço para chegar nesse lugar aí. Eu quero mudar a minha forma de pensar. Por que será que eu penso desse jeito? Aí eu posso parar esse caos interno e dizer, olha, mas de repente eu estou pensando igual a minha família pensa. Os meus amigos pensam.
E aí eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Então, eu já estou com o corpo predisposto a buscar essa mudança, buscar essa vida nova, essa energia nova, e aí eu consigo fazer essa mudança na mente também. Esse é o meu ponto de vista, é a experiência pela qual eu passei e por onde eu vou trabalhando as pessoas que eu atendo também. Então, se existe uma fórmula diferente, até me coloco aberta aí para aprender também. O Ayurveda fala muito isso, né? Da influência tanto nos doshas quanto nos gunas da mente, né? Isso. Rajas e tamas, então sattva sendo a energia mais pura, rajas aquela energia mais, né, dominante, né, e que vai para ação, e tamas a energia mais da inércia, da latência, né, a preguiça. Então tudo isso vai somando no nosso corpo e às vezes é uma luta mental. Se você tem uma perspectiva, né, uma visão, né, eu quero alcançar, eu quero ser mais calma, mas a sua alimentação não muda, é muito difícil de alcançar, porque que você fala, a química do corpo está pedindo aquilo, já está como se fosse ajustada para agir daquela maneira. Então, quando a gente busca uma vida mais equilibrada, uma das primeiras coisas é realmente fazer essa limpeza, né, na nossa dieta, consumir alimentos naturais da estação, que a gente já também vem falando sobre isso aqui. E além disso, eu acho que que ela falou, né? Eu falei e não tenho coragem de voltar atrás. Às vezes é preciso voltar atrás, sabe? Às vezes é preciso, opa, falei, mas me arrependi. Tudo bem, não vai corrigir o que aconteceu, mas vai te condicionar de uma certa forma. Então, eu falei, eu me arrependo, me desculpa, corrijo, e aí, próxima vez, talvez eu não vá falar, talvez a próxima vez eu vou hesitar. Então, não é que você vai ser falsa ou vai soar, que vai, né, ser desacreditada, ela fala e volta atrás. Não. Pensa que é um treinamento. Pensa que você está passando por etapas, né? E não tem nada de ruim você se corrigir, porque ninguém é perfeito. Então, assumir, eu acho que assumir essa questão que você falou algo que não devia ter falado, é muita maturidade e com certeza as pessoas à sua volta vão perceber que você está querendo mudar, está se esforçando para mudar e vão mudar também. E essa liberdade de poder se autocorrigir é delegar esse poder para essa voz interna. Uhum. Então, o yoga fala muito do aspecto do observador, o exercício do observador. Quando a gente está identificado com o ego, com o corpo, com a mente, a gente tem muita dificuldade de pedir desculpa, ou de corrigir, de voltar atrás, né? Porque a gente quer estar certo para, como é que se diz? Se autoafirmar. Uhum. Quando a gente está fazendo o processo do observador, a gente está desprendido dessa matéria. A gente está realmente comprometido em evoluir essa matéria, em ensinar e educar. Então, isso é um processo de resiliência. Olha, o meu comportamento, a minha fala foi desagradável, foi algo que não ressoou como eu queria. Aconteceu algum conflito aqui. Então, primeiro eu vou parar, vou identificar e vou, olha, por mais que eu ache ainda que eu estou certa no que eu falei, mas a forma com que eu falei foi agressiva. Então, alguma coisa não soou harmônica. Primeiro sinal. Se eu estou desassociado dessa matéria, não é difícil eu chegar lá e dizer o que foi que aconteceu, como é que foi que aconteceu, o que te magoou, o que aconteceu. Aí, a gente pode até justificar, não, mas qualquer coisa que eu falo, a pessoa se dói, eu não sei o quê, é muito mimimi. Mas ainda é ela. Ainda é ela, dentro do mundo dela, dentro do desenvolvimento dela. E você está trabalhando uma ação diferente, um processo diferente. Então, cabe a você buscar recursos para não atingir esse mimimi, para não atingir essa ferida que você sabe que a pessoa tem. Não precisa provocar, né? Não precisa deixar claro isso. De novo, a gente está falando do raciocínio. Então, buscar formas de se expressar, mesmo que você sabe que você está certo, ou você ainda acredita que aquela ideia seja certa, mas como colocar isso? Como
trabalhar isso com outras pessoas, dividir isso com outras pessoas é importante. Então, isso também faz parte desse raciocínio, de buscar essa interação. E uma coisa bem importante é que, quando a gente está olhando a química do corpo, a gente está dando o primeiro passo para autoconhecimento. Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento e a gente não sabe como nossa química funciona, como o nosso organismo funciona, não tem autoconhecimento, porque tem que começar pela matéria. É a coisa mais próxima que a gente tem. Então, saber equilibrar esse corpo e ter um cuidado com ele, ter um alto amor, é o primeiro passo. Aí a gente tem mais confiança para chegar na mente, para ouvir a mente e fazer desgrudar esse ego, essa matéria. Perfeito, Gi. A mente é um terreno fértil, né? Quando a gente fala do mimimi, é quando a gente encontra na mente um terreno fértil para aquela semente que você está plantando. Então, qualquer coisa que você diz e que a pessoa se sentiu ofendida, na verdade, ela está dando poder para a sua palavra. E isso é algo que a gente não deve se vangloriar. A gente precisa reconhecer isso e tratar com sensibilidade a pessoa que talvez seja mais vulnerável ao poder dessa palavra que você está emitindo. E é o contrário que acontece, né? A gente parece que tem a tendência de usar as palavras mais para ferir do que para colocar a pessoa num lugar seguro. Então, Exato. tomar cuidado com a fertilidade da sua mente, porque aí é que a gente vê, né, nos contos de fada, que a fada madrinha ruim jogou lá uma maldição, e, né, não tem? Como que é que fala? Tem. Olho gordo, né? É. Coisas, né? Encantamento. É isso que acontece. Você, na sua mente, você tem o terreno fértil para aquela palavra crescer, criar raiz e realmente fazer e acontecer na tua mente. Eu digo que as pessoas, por exemplo, que buscam videntes, pessoas adivinhas, que vão lá ler cartas de tarô, essas questões, elas estão buscando evidência para aquilo que elas querem acreditar. Então, seja lá o que a pessoa dizer, talvez não seja uma revelação, talvez essa pessoa não seja um profeta, uma profetisa. Isso não vai acontecer na sua vida. Mas quando você, por exemplo, você viveu vidas passadas e você era um pirata. Aí você quer acreditar nisso e você começa a viver a sua vida buscando fortalecer esse pensamento. Você deixa de viver sua vida no hoje e passa a viver no passado. Então é muito, muito delicada essa questão. Eu acho que é claro que às vezes a gente recebe palavras proféticas e isso eu acho que é um dom de algumas pessoas, mas se você vai procurar alguém que faz propaganda disso, que cobra o serviço para adivinhar as coisas da sua vida, eu acho que é muito provável que você vai ser enganado. Então, você pode até achar que o amor da sua vida está lá no seu trabalho, porque a madame não sei o que falou para você. Você vai começar a buscar no teu trabalho a pessoa que vai ser o amor da sua vida. E talvez você encontre. Né? Porque... Esse é uma prova do poder das palavras. Exatamente. Então, tem que tomar... E como a gente delega isso para outras pessoas? Por que a gente mesmo não pode ser essa voz? Por que a gente não consegue traçar e visualizar o que é bom para nós, para eu chegar lá? Por exemplo, se eu for fazer essa consulta e alguém me falar algo negativo, aquela pessoa não é boa, aquela pessoa não presta. Então, é óbvio que a gente vai gostar de ouvir coisas positivas, saber que vão acontecer maravilhas na nossa vida. Só que esse mesmo comando a gente também tem. Essa intuição apurada a gente também tem. Só que a gente não acessa, a gente delega para outras pessoas. E eu vejo que isso é a grande diferença agora, nessa era, né? Por que a gente não descobre a força que cada um tem dentro de si? Por isso que é tão falado sobre autoconhecimento. Por isso que há muito tempo existe a filosofia que fala sobre essa descoberta do ser humano, a psicologia, enfim, que fala de como a mente vai funcionar e essas relações funcionam. Por que isso vem crescendo cada vez mais?
para a gente chegar num lugar e descobrir, olha, o poder está em cada um, Uhum. é de cada um chegar nessa fase e se abrir, se descobrir para isso, né? Uhum. Tem outra pergunta. Diga. O que posso dizer para deixar meus clientes mais seguros no consultório para Olha, dividirem seus problemas? Percebo que poderia ajudar mais se tivesse acesso a mais informação. o raciocínio de novo. Bom, o que eu sempre fiz aí, o pessoal que me conhece, não faço isso com a intenção de deixar as pessoas seguras, mas é como eu me sinto segura. Então, onde eu enxergo a verdade, uma coisa genuína, eu me sinto segura, eu me sinto confortável. Uhum. Então, essa relação acontece muito com a gente também, né? Muito pura, muito gostosa. Então, dentro de um atendimento, eu procuro sempre falar a verdade, quando eu posso contar experiências também do meu processo. Então, se tornar mais humano. Ninguém vai salvar ninguém. Eu sempre digo assim, o que eu posso fazer é trocar com você. Você tem uma predisposição de querer mudar. Eu tenho essa predisposição de ter estudado sobre isso. Então eu passo para você o que eu estudei, até onde eu cheguei, e a gente vai caminhando junto aí para fazer essa mudança que você quer. Uhum. Então, essa relação de dependência é uma coisa que não é minha característica também dentro dos atendimentos. E quanto mais humano eu me torno, quanto mais igual eu me torno, mais vira uma parceria. E eu acho que isso. E eu tinha percebido essa coisa recentemente, assim, das pessoas, em 2 minutos, mesmo que seja pela internet, já se abrem, já contam pessoas muito importantes, pessoas não importantes, indiferente do seu status. Ligou a câmera, a gente começa a falar um pouquinho sobre a Ayurveda, o que vai acontecer, ou seja, coloca na mesa de uma forma simples e a pessoa já se abre. E a coisa acontece naturalmente. Então, a minha experiência é essa, é usar e abusar da verdade, da simplicidade, Uhum. para a gente se reconhecer um no outro, né? É. Eu acho importante a gente valorizar a informação que a pessoa está dando para gente, não pensar que é pouco. Porque conforme a gente vai trabalhando com o pouco, é que outras áreas também vão se melhorando, né? Vão recebendo os benefícios daquilo que você está fazendo. Então, se é um trabalho a longo prazo, né? Se é uma terapia, que a pessoa vai realmente passar um tempo ali com você em sessões, então você tem tempo para trabalhar com ela, desenvolver a confiança e para que ela se abra mais. Mas eu acredito que às vezes não é importante detalhes do que ela está passando, mas sim você estar aberto, como a Gizi falou, né? Simples, confortável, confortável na sua própria pele e deixar a pessoa confortável, sem julgar, sem rotular aquilo que ela está te passando, aquelas informações, ah, isso é difícil, ah, isso é grave. Não, sem classificação, simplesmente estar ali como ouvinte, eu compreendo, sinto muito que você tenha passado por isso. E aos poucos você vai oferecendo esse suporte que ela precisa. E ela vai encontrar, né, naturalmente ali um espaço seguro. Então, quando ela percebe que aquele Sim, espaço é seguro, livre de julgamento, ela vai te oferecer as informações que forem necessárias. Eu trabalhei com uma cliente que ela teve traumas de infância e na minha primeira consulta com ela, ela falou para mim: eu já falei disso mais de 1000 vezes para trocentos profissionais sobre o que aconteceu comigo e nada se resolve. Então, da minha parte, eu fico fora disso, eu não quero saber o que você passou, mas vamos trabalhar junto. Entendeu? Independente do exato. trauma. Foi um trauma, foi difícil. Eu não preciso saber o que foi. Mas a gente consegue ver ali sinais, sintomas que a gente já pode trabalhar. Perfeito. Eu acho que. Sim, esses sintomas aparecem em qualquer desequilíbrio físico, é muito fácil de rastrear, Uhum, né? Então a gente não precisa tocar na ferida. é. Não precisa Isso dar. que você falou, eu acho Não muito precisa ter rico. ali por escrito, né? É. Então, de novo, a gente está falando aqui, a gente vai rastrear esse desequilíbrio, ele vai aparecer em outra parte do corpo.
Muitas vezes os traumas falam muito do processo da fala, né? Uhum, Da garganta. uhum, Então, normalmente eles aparecem por ali. uhum. Quando o terapeuta já sabe, ele já rastreou, ele não precisa muitas vezes cutucar na ferida para dizer, olha, eu sei o que está acontecendo É. nos seus porões. Então, é importante ter essa mudança de hábito para que ela saia daquela identidade, daquele lugar. E aí ela vai conseguir ter força para mudar também, né? Hum, Sem muitas vezes ficar chamando a mesma questão todas as vezes. é. E uma coisa que a gente falou, acho que nas primeiras lives, Pri, sobre esse poder da palavra, é que quando a gente está frente a frente num atendimento, e a gente, como profissional da área das terapias, né, a gente vive muito isso. Quando a gente vai ou aconselhar, ou falar de um tratamento, ou identificar um processo de cura de um paciente, de um cliente, ele não chegou ali do nada. Uhum, Ele sempre vai ter, sempre cada caso vai ter um símile com a gente. uhum, Ou um processo que a gente já resolveu, né? Passou por ele, muitas vezes a gente passou por ele recentemente. uhum, Ou um processo que ainda está cutucando, cutucando e a gente não conseguiu destravar. Então, quando a gente usa o estudo, usa desse trabalho para conseguir diagnosticar, para conseguir chegar num processo para o cliente, na grande maioria das vezes, a gente precisa passar por ele também. Ou é uma troca, ou é uma coisa, legal que você conseguiu superar isso, então fica mais leve para passar isso para outra pessoa. Ou quando ela toca naquele assunto, aquilo te toca também. Então, essa palavra que a gente usa durante o atendimento, a gente precisa praticar ela junto, porque isso cria uma corrente, isso cria aquela vibração. uhum, Então, até por amorosidade, por processo de compaixão, de caridade, no real sentido dessas palavras, a gente passa, troca com a outra pessoa e, como forma de gratidão, a gente executa. Então, esse link que acontece nesse processo energético, aí, nesses bastidores, é muito importante para que a matéria se crie. Porque ele veio trazendo a demanda, ele veio trazendo a forma, e o terapeuta é como se colocasse a massa no bolo. Para que isso aconteça, as duas coisas precisam ir para o fogo. As duas coisas precisam passar pela experiência. Eu sozinho com a massa do bolo não vou fazer nada. uhum. Ele só com a forma também não vai fazer nada. Então a gente junto, cada um no seu lugar, cada um na sua realidade, executa aquilo. Vai melhorar tanto os nossos processos quanto das pessoas à nossa volta. Incrível, Gi. Tenho outra pergunta. Eita! Durante uma terapia, como saber se o cliente está tendo uma experiência positiva? Acho o silêncio importante durante a massagem, mas às vezes gosto de me comunicar com o cliente, perguntar se está tudo bem, se ele está se ele está sentindo dor ou desconforto, ou se estou aplicando pressão suficiente. Como posso fazer? Bom, eu sempre trabalho no silêncio, né? Então, eu amo o silêncio, já falei isso várias vezes aqui, porque eu gosto de escutar em outro lugar. Eu gosto de perceber, de sentir. Então, o silêncio é importante. Às vezes, a gente se atrapalha demais com as palavras. E até quando você vai perguntar algo para o cliente, talvez vai passar na cabeça dele: mas eu não vou encher tanto a bolinha dela, mas eu vou fingir que eu estou gostando para deixar ela feliz. Então, vai acabar acontecendo um campo de confusão aí, sabe? Então, a gente é totalmente transparente. Se você consegue se perceber e consegue ser genuíno com as suas expressões, facilita para você ler as expressões do outro também. Então, por isso que eu gosto de trabalhar no silêncio. Não é difícil de perceber se a pessoa está confortável ou não. Uhum. Então, também reconhecer aquela energia em você. Como é que tu está se sentindo? Está acontecendo uma harmonia nessa relação? Está fluindo? Né? Então, várias relações, como a gente fala aqui, entre a gente aconteceu uma sintonia muito rápida. A gente tem um símile muito parecido, muito
muitas coisas aconteceram nas nossas vidas sem a gente se conhecer e que se tornaram iguais os nossos processos. Então, isso nos identifica, isso nos deixa confortável. Então, a gente vai encontrar isso ou não dentro dos nossos processos também. Se não encontrar, tudo bem. Talvez essa necessidade toda hora, tá gostando? Tá gostando? É uma autoafirmação que eu preciso trabalhar em mim primeiro. Então, o máximo que eu puder fazer de uma forma genuína para deixar aquela pessoa tranquila, em paz, eu vou fazer. Mas se não der, tudo bem. Muitas vezes a paz que eu ofereço incomoda o caos dela. Então, eu vou estar incomodando ela. Então, acho que sentir, Pri. Talvez eu não sei como responder essa pergunta, mas eu acho que sentir é melhor do que as palavras. Isso mesmo, eu acredito, eu também adoro trabalhar em silêncio. Eu acho que na hora da massagem não tem muito o que falar, a menos que a terapia ela envolva instruções, né? Eu já, como cliente, eu já recebi certos tipos de massagem que o profissional ele identifica um ponto, né? Um ponto marma, né? E pede para você respirar de uma certa forma, para ajudar o músculo a relaxar, enfim. Eu acho que depende do tipo de terapia que você vai fazer. Eu, particularmente, eu gosto de oferecer informações básicas da terapia antes, né? O que vai acontecer, como que a gente vai se posicionar na maca, na mesa e tal. Então, ofereço informação antes e deixo um espaço ali para que a pessoa, ela, a qualquer momento, ela possa se comunicar comigo. Então, qualquer problema você me avisa, qualquer questão que surgir na sua mente, você pode se comunicar comigo. E aí eu permaneço em silêncio. Agora, é claro, o corpo fala, então eu percebo quando a pessoa ela se movimenta de uma certa forma, então eu tento ajustar, às vezes colocar um suporte a mais, né, uma almofada ou alguma coisa, né? Às vezes é a nuca, às vezes é o joelho. O corpo fala, e se a pessoa tá com a face virada para você, talvez você perceba expressões de dor também, né? Então não precisa ficar afirmando. O que eu acho muito importante é não trazer de primeira mão coisas e palavras como as sementes que eu falei, sabe? Então, ai, tá doendo? Esse braço não, você não tem flexibilidade nesse braço? Não, a gente não fala isso até o paciente, o cliente trazer isso para você. Então, ele dizer para você, minha mão dói, meu pé dói, porque eu trabalhando como enfermeira, Gi, eu percebi já muitas vezes os profissionais tratarem o lado mais fraco. Eles dão esse nome. Esse é o seu lado mais fraco. Vai, a pessoa sofreu um AVC, e aí tem, né, hemiplegia e tal. E aí falar essa mão que é a mão afetada. Então, você pode até falar que é o membro afetado pelo, né, pelo problema, mas evitar falar que é o braço ruim ou o braço bom, o fraco ou forte, porque a pessoa internaliza isso. E aí, a longo prazo, esse lado sempre vai ser o lado ruim. E a pessoa começa a se referir a ela mesma como o braço ruim, a perna ruim, e a se justificar. Não posso fazer isso porque essa minha perna não me acompanha, coisas desse tipo. Então a gente evita colocar essas palavras. Eu acho que é difícil, às vezes, você usar esquerdo ou direito. Às vezes, para mim, é difícil usar esquerdo ou direito. Então, você pode usar. Hoje a gente vai trabalhar na perna que você sofreu o acidente, por exemplo. Ou hoje a gente vai trabalhar no braço que você referiu dor, porque a pessoa já disse para você. Então, nunca trazer coisas novas. É a mesma coisa quando a pessoa senta na maca. Ela acabou de sentar, e você já vai lá, tá tonta? Tá com tontura? Tá tudo bem? Né? Não, dá um tempo, calma, deixa ela sentar. Você observa na face dela, quando ela olhar para você, você vai ver na pupila dela, você vai ver na expressão facial, na respiração, você pode ver o pulso dela, se você tiver dúvida. Então, muita calma nessa hora. Menos é mais. E eu acho que a gente vai conseguindo ter essa conversa com o cliente e vai conseguindo saber como é que as palavras que ele usa, o que ele sente, se isso é difícil ou fácil para ele. Né? Outra coisa eu trabalhei muito em cardiologia, a gente tinha aquele teste ergométrico,
E aí o médico falava, esse teste vai ser mais difícil para você do que o anterior. Mas como é que você... De onde você tirou essa informação que vai ser mais difícil do que o anterior? Espera! Espera o cliente fazer. Você pode falar que vai ser um pouco mais demorado, um tempo prolongado, vai ser um pouco mais intenso. Mas espera a pessoa dizer se é difícil ou se é fácil para ela. E como a informação automaticamente já prepara o corpo, né? Você já reparou isso? Uhum. Eu gostava muito de, quando eu atendia presencial, de falar também previamente tudo o que ia acontecer, né? Então, digamos, 40 minutos ali ia durar o processo da terapia corporal. E aí, dependendo da terapia, às vezes eu precisava sair da sala para buscar alguma coisa. Então, eu tinha tudo bem organizado. E aí eu falava, olha, depois que eu fizer essa parte aqui, eu vou dar uma saidinha da sala, mas você fica bem tranquila que logo eu volto e tal. Então, o corpo estava preparado para aquilo. Porque uma das coisas também é esse processo da surpresa, que principalmente para os vatas, né, eles já ficam meio se espiando, assim, já dá um terror. E daí também dá espaço para a mente criar as coisas mais complexas. Então, passar a segurança falando o que pode acontecer, né, antes, depois você curte o processo. Também é legal, o corpo também vai, como no exame, o exame vai ser assim, assim, assado. Vai ser mais difícil, mais fácil? Não sei. Uhum. Mas ele vai acontecer isso, isso e isso. Então o corpo fica tranquilo, porque não dá espaço para a mente criar coisas. Uhum. Então, todas essas nuances aí é o processo do terapeuta. Saber essas coisas de fala e também se auto-observar, né? Quando você está em determinada situação, o que te dá ansiedade, o que te dá medo, o que faz você ficar mais contraído. Então, se observa. Muitas vezes é a mesma coisa que vai acontecer com o outro. É. E aí ter essa compaixão, essa delicadeza de entender a expressão corporal para poder trazer segurança, tranquilidade. É. Eu acompanho vários profissionais fisioterapeutas que trabalham com crianças com síndrome de Down. E às vezes eu percebo que existe muita fala na hora, talvez com a intenção de motivar a criança. Então, é a mãe gritando, às vezes é o terapeuta falando, vai, faz, nossa, que legal. E às vezes o que eu penso, né, uma opinião muito pessoal, tá, gente? Que é muita sonoridade. E a criança, ela é sensível. Então, quando a gente tá ali querendo encorajar, é claro que é importante, mas também é importante a gente dar esse espaço de silêncio para a criança se concentrar ali e fazer. E eles têm uma tonicidade muscular, né, diminuída. Então demora mais tempo, é natural. Então, quanto mais a gente, inclusive, dá espaço para a criança em casa se desenvolver, dali no mundo dela, né, no ambiente dela, também é muito favorável. Mas na sala de terapia é muito legal, sabe, o trabalho dos fisioterapeutas com as crianças, mas sempre considerar que às vezes elas são mais sensíveis até que os adultos. E só tomar cuidado com o tom da voz e a quantidade de expressão que a gente está usando como encorajamento. E também nisso que você falou, você define o que é certo e o que é errado. Uhum. Né? E isso também às vezes é um pouco complexo. Parabéns, você conseguiu fazer isso. Então isso é o correto. Uhum. Se eu não fizesse, seria errado. Uhum. Então esses sinais também tu vai começando a botar limitantes, Uhum. que é o que nos leva nesse comportamento social. Então, quando a gente tem a nossa expressão muito voltada para o externo, a gente se preocupa com essa aceitação. Isso está certo, isso está errado. Uhum. E aí a gente se bitola na hora de desenvolver os nossos dons, as nossas habilidades, porque às vezes pode ser que não seja correspondente àquilo que o pessoal procura. E isso já vê desde lá da infância. Parabéns, assim você conseguiu. É. Ou, né? O que é certo ou errado, É. né? Essa troca, assim,
tranquila de querer conhecer qual é o teu potencial. O teu potencial é esse. Nossa, é diferente do meu. É, Qual é o meu? O meu é esse. é, Não tem certo ou errado. E nunca vai ter. nunca vai ter. Nunca vai ter. A gente está no processo de dualidade. A gente vive numa sociedade de dualidade, né? Definir o que que é certo, o que que é bom, o que que é ruim. É. E isso mascara muita coisa. Muitas vezes eu estou com um sentimento ruim, eu não posso expressar ele porque vou ser julgada. Uhum. Então aí também desata uma série de problemas nas relações por causa desse certo ou errado. É verdade. Eu acho que é isso, Gi. Você tem mais alguma Nossa, já coisa? chegamos. Então, uh, uma coisa que eu gosto bastante de falar é sobre estudar um pouco mais sobre o simbolismo das palavras. Então, aprender que cada palavra tem o seu peso, a sua energia. Quando a gente vai falar dos doshas, Pita, Vata e Kapha, a gente pode identificar eles no nosso tom e nas nossas palavras também. Isso é só um esboço simples. Uau. Então, quando a gente começar a se ouvir, ouve o real significado das palavras. Uhum. Essa é uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Tem uma frase, eu esqueci de anotar, mas ela diz que. Quem que foi? Acho que foi Margaret Thatcher que falou. Algumas pessoas dizem que foi Gandhi. Eu vou procurar e coloco lá nos posts. Mas diz que cuidado com o que você pensa, porque isso se transforma em palavras. Cuidado com as suas palavras, porque isso se transforma em ações. Cuidado com suas ações, porque elas se transformam em hábitos. Cuidado com os hábitos, porque eles se transformam no seu destino. Então, preste atenção, traz sua consciência. Eu acho que as palavras que vêm da gente, Priscila, por exemplo, tudo que vem de mim, talvez tenha realmente problemas, tenha dificuldades, traumas, talvez eu fale coisas que não devem ser ditas, mas quando eu trago a minha consciência e conecto com a consciência superior e universal, essa voz fala de amor, fala de igualdade, fala de perdão. Então é isso que a gente tem que se sintonizar com essa voz poderosa, essa voz que transcende as nossas capacidades. Então, cuida disso, mente fértil para as coisas boas, mas tem que tirar também, né, aquelas plantinhas daninhas ali que vão crescendo. Então é como se fosse um jardim mesmo, a gente vai cultivando e evoluindo, né? Exato. Vou te dar mais um autor para essa frase aí para confundir tua mente. Talvez você vai rastrear e vai achar que foi Confúcio, viu? Foi Confúcio? Então a galera que veio depois aí só foi repetindo, mas com um sentido de vida, né? Muito original também, muito genuíno. Ah, E eu Pri, adoro essa frase. muito feliz. Eu também gosto muito, define, fala muito sobre a Ayurveda, né? Nos hábitos. É. Mas eu quero dizer muito obrigada, muita gratidão por esse trabalho. Primeira etapa do trabalho, tem mais duas aí pela frente. Então, logo a gente volta com novidades. Como você falou lá no início, quem quiser ver as lives está no YouTube. Quem quiser contribuir com algum assunto e vir falar com a gente, procura a gente pelos Instagram. E muito obrigada por todo mundo aí que esteve aí, que participou. Gratidão mesmo. E eu amo o senso de comprometimento e você me deu isso de presente. Gratidão infinita. Parabéns, muito obrigada. Ai, obrigada a você, Gi. Muito obrigada. Foi maravilhoso e essa primeira parte, né? Eu tô super ansiosa, super motivada para continuar trabalhando com você. E também quero agradecer a todo mundo que participou, que fez presença aqui, que mandou os coraçõezinhos. Muito obrigada. E aguardem, gente, porque vem um material sólido aí pra gente, né? Isso Com aí. muito carinho, com muita dedicação e prática. A gente está praticando, está pesquisando para realmente ter um fruto aí importante para os profissionais usarem na vida e na carreira. Gi,
Então, Obrigada, Elaine. Beijo. olha, essa é a última, mas vocês ainda vão ouvir muito da gente. É isso aí. Obrigada, Tchau, Elaine. tchau. Um beijo para todo mundo. Tchau, Gi, querida. Arrasou.